O próximo módulo PWM, ele trabalha com uma informação que talvez vocês ainda não tenham estudado, que é justamente o que é o PWM, ok? PWM é modulação por largura de pulso. Então aqui eu tenho o P, que vai ser pulse, width, que é largura, M de modulation. Então é modulação por largura de pulso. Então a ideia aqui é manter um período fixo. Esse período aqui ele vai ser fixo, ok? E eu vou brincar aqui na variação dessa largura aqui, desse duty cycle, ou traduzindo, né, para razão de trabalho. A ideia do PWM é o quê? É um tipo de acionamento que você vai poder trabalhar com ele, abrindo e fechando essa largura de pulso aqui. Vamos supor que isso aqui seja uma torneira, né? Se eu deixar ele mais próximo desse ponto aqui do período, eu vou conseguir colocar mais água dentro de um balde, por exemplo. E se eu colocar aqui pouquinho, eu vou colocar menos água. Qual que é a filosofia? No início, vamos supor que o balde esteja vazio, você abre a torneira ao máximo e vai enchendo o máximo possível. À medida que o balde for chegando próximo de transbordar, você reduz o valor desse duty cycle, tá ok? Você reduz o valor desse duty cycle para que você consiga encher o balde sem transbordar a água. Essa é a ideia bem... uma analogia bem simplória do que seria o PWM, tá ok? Ou, no nosso caso, dentro do PIC, nós vamos ter que trabalhar com isso daqui. Quem que vai trabalhar com isso daqui? Quem que vai determinar esses momentos aqui, né? Quais são os momentos? Momento de início, momento de mudança do estado do pulso PWM e o final. Quase tudo timer 2, né? Então, quando nós viermos aqui, ó, o timer 2, o PR2, quando o TMR2 for igual ao PR2, determina o meu período. Então, para calcular qual o período do meu PWM, eu vou precisar calcular o PR2. E o fim determina o início, né? Então, tanto o início quanto o fim é o mesmo momento. E o meio, que seria a largura de pulso, é quando o TMR2 for igual ao seu duty cycle, ou igual à sua razão cíclica, ok? Então, variando esse registrador aqui, que não é um registrador, tá? É um registrador mais alguns bits, então adiciona uma complicaçãozinha aí, tá ok? Mas quando essa condição for atendida, o meu duty cycle, o meu pulso PWM que estava em nível alto vai para nível baixo, tá ok? E num próximo ciclo eu posso colocar um duty cycle menor e ele já começar a ir para baixo bem no início, tá ok? Isso aí é totalmente variável, nós vamos ver isso aí mais lá para frente, beleza? Esse é o diagrama de blocos do PWM. E aqui nós vemos vários pontos que nós vamos precisar trabalhar, tá ok? Alguns nós vamos estudar hoje, outros nós vamos estudar em outro módulo. Por exemplo, esse CCPH nós não vamos ver hoje. Então deixa ele como se fosse um escravo que está aí, mas não vai ser utilizado. O que é importante? O CCPRL, esse X que está aparecendo aqui é porque, dependendo do PIC, eu posso ter mais de um PWM. O 628 tem apenas um, mas eu posso ter PIC com 8 PWMs, por exemplo. Tá ok? Então, esse X iria variar de 1 a 8. No caso do 628, o X vai ser igual a 1. Tá? Então, esse CCPR1L, né, vamos já especificar para o 628, vai ser justamente o registrador onde nós vamos colocar o duty cycle, ou seja, a largura de pulso. Notem que ele aqui, ó, vocês veem aqui nessa representação, ele é um registrador de 10 bits. Então eu tenho 8 bits aqui e esses 2 bitzinhos aqui nós vamos ter que carregar eles de alguma outra forma, tá certo? Eles vêm de um outro espaço. E aqui embaixo, esse aqui de cima é o módulo CCP, né? E aqui embaixo eu tenho o módulo Timer 2.
que é exatamente aquilo que a gente viu, né? O comparador que vai ficar comparando o TMR2 com o PR2. Quando eles forem iguais, ele solta um sinal. No entanto, um sinal de flag, né? de estouro. No entanto, eu tenho aqui esses 2 bits que vão entrar. Então a minha comparação, apesar de ser feita aqui, eu ainda tenho esses 2 bits que vão estar concatenados para que possa sim gerar a minha razão cívica. Por enquanto, nós não precisamos perder muito tempo analisando esses 2 bitzinhos não. O complexo aqui é você carregar eles. Mais uma vez carregado, você não precisa mais se preocupar, tá ok? Então aqui embaixo tem até uma nota, né, a respeito dessa situação desses 2 bitzinhos aqui, né? Aqui você pode ver, desculpa, aqui embaixo você pode ver a notinha a respeito desses bits. Tá ok. Vamos ver o módulo em operação e depois nós vamos estudar como é que... Aqui nós temos um circuito que eu montei, que é praticamente apenas o PIC e um osciloscópio para a gente ver o PWM, tá ok? Vou dar um start aqui. E aqui eu tenho o meu PWM, ó. Vocês podem ver, ele está rodando, né? Não está parado, não é um one shot, está rodando. E eu tenho um pequeno período em nível alto e um monte de período em nível baixo. Esse programinha aqui é um pouquinho mais complexo do que vocês vão ver na transparência, mas é pouca coisa. Ele só tem esse botão externo aqui que eu fiz para incrementar o duty cycle, para ele ir aumentando. Então eu vou aumentando o duty cycle, mas se você reparou, a minha frequência está sempre a mesma. Estou aumentando o duty cycle aqui, mas a frequência está sempre a mesma. Tá certo? Não mudei minha frequência durante a minha operação. A brincadeira toda minha é sempre calcular e sempre trabalhar com a variação dessa largura de pulso aqui, ok? Mantendo a frequência sempre travado em um valor pré-calculado, tá ok? E é justamente esse valor pré-calculado que nós vamos ver agora. Como calcular ele. Como é que eu calculo a frequência PWM? Bom, como é que ela é gerada? Ela é gerada através dessa formulazinha aqui, tá ok? Na qual eu tenho o valor do TOSC, que é 1 sobre FOSC, tá ok? Não é 1 sobre FOSC dividido por 4, é 1 sobre FOSC. Então, se o seu FOSC é 4 MHz, ele é 4 MHz, tá ok? Não confunda com aquele cálculo que nós utilizamos para serial. E também multiplica por esse 4, multiplica pelo pré-scale do TMR2, né, do timer 2, e por esse valorzinho aqui, ó, que é o PR2 mais 1. Então, como normalmente o que nós temos eu quero uma frequência PWM de X Hz, então todo o meu trabalho é justamente calcular o meu PR2, tá ok? Por que calcular o PR2? Porque a frequência de oscilação não tem o que calcular, é o que o processador tem. O pré-scale são poucas possibilidades, basicamente 1, 4 ou 16. Opa, 12 não, né? 16. Então não tem muito que eu possa fazer aqui. Vou testando com 1, com 2, com 4 ou com 16 para saber se eu consigo chegar na frequência, tá ok? Então a minha equação ela vai vir aqui, ó. Se eu tenho se eu desejo 20 kHz, desculpa, se eu desejo 20 kHz, então eu vou jogar nesta fórmula aqui para poder achar o valor de PR2. Vamos supor aqui, que é exatamente o mesmo exemplo que nós temos no código daqui a pouquinho, que é o que? Eu quero um FOSC, eu estou com FOSC de 4 MHz. Tenho um pré-scale, vamos começar com o valor 1, tá ok? Então o pré-scale aqui vai ser igual a 1. Por quê? Porque neste caso do PWM, quanto maior for o valor de PR2, melhor vai ser a resolução do seu PWM, tá ok? Então, fazendo o pré-scale igual a 1, teoricamente eu vou ter o maior valor possível de PR2. No entanto, se o valor de PR2 for superior a 255, não deu certo, então eu tenho que aumentar o valor do pré-scale, tá ok? Então a regrinha é basicamente essa. Mas,
colocando 20 kHz como frequência PWM, 4 MHz como frequência de oscilação e o pré-scale igual a 1, eu vou chegar a um valor de PR2 de 49, que está abaixo dos 256. Se eu colocar 4 ou 16, eu vou reduzir esse valor, o que não é interessante de modo algum, ok? Então, para a resolução do PWM ele ter mais pontos de variação, eu vou usar aquele valor de PR2 lá. E aí eu já entrei com outra informação, né? Quantos valorzinhos de largura de pulso eu vou poder ter no meu PWM, tá certo? Isso depende de um outro fator, que é a resolução, que é o que nós vamos calcular agora, tá ok? É uma outra fórmula. Então, aqui o meu objetivo é descobrir ou configurar um valor de duty cycle, ou um valor de razão de trabalho. Como é que eu calculo o meu duty cycle? Ele é calculado a partir desta formulazinha aqui, ó. O valor do CCPR1L concatenado, ou seja, colocado aqueles 2 bits extras, né, que eles estão em outro registrador, que é o CCP1 com 1, tá ok? E vezes o período de oscilação, vezes o pré-scale do timer 2. Então esse daí é como se calcula o duty cycle. Então vamos supor que naquele exemplo nosso eu queira um duty cycle de 33%. Qual que é o valor que eu vou colocar nesse registrador e nesses outros 2 bits aqui? Bom, 66 em decimal ou 42 em hexa. Puxa vida, mas da onde que vem isso, professor? Aí é que vem. Isso, como eu falei, depende da resolução. Vamos ver aqui como calcular essa resolução, tá ok? A resolução ela é calculada a partir desta fórmula aqui. Sim, logaritmos. Pessoal, nunca vou usar isso na vida. Pronto, tá aí, uma boa ideia para usar o logaritmo. Então eu vou fazer um logaritmo da base 10 da frequência de oscilação dividido pela frequência PWM vezes o pré-scale do timer 2. Isso aqui dividido por logaritmo de 2. E o resultado disso vai me dar quantos bits de resolução eu vou poder trabalhar, tá ok? No caso dos DSP dessa família, eles aceitam uma resolução de até 10 bits, tá ok? Não aceita mais do que isso, infelizmente, tá certo? Mas, usando os mesmos valores iniciais nossos lá, eu vou poder vir aqui e calcular a quantidade de bits, tá certo? Vou chegar a 7,64 bits. Já expliquei várias vezes, a gente já está cansado de saber, não existe como colocar 0,64 bits. Não dá, tá certo? Não existe como quebrar um bit. Então, ou eu vou usar 7, ou eu vou usar 8. O problema é, se eu usar o meu 7,64, se eu fizer 2 elevado a 7,64, eu vou ter que aproximadamente um valor, né, que vai ser aproximadamente igual a 200. Então esse valor dentro desses bitzinhos aqui, já a gente vai ver como cadastrar, ele vai poder variar de 0 a 200, tá ok? De 0 a 200. Se eu usar 7 bits de resolução, vai ser de 0 a 128. E se eu usar 8 bits de resolução, vai de 0 a 255. O que acontece? Acontece isso daqui, ó. De 0 a 128, ele nunca vai ser 100% de razão cíclica, como a gente viu no exemplo ali do Proteus. E se chegar a 255, ele vai ter uma boa quantidade de valores que eu vou colocar de duty cycle, que vai ser 100%. Né? Então, sempre que o meu valor de duty cycle superar esse limite de 200 aqui, ele já começa a ser 100%. Tá ok? Então não dá para a gente usar. Então nós vamos ter que fazer essas contas sempre e tentar manter-se dentro desses limites. Tá ok? Você é obrigado a calcular esses limites. Aqui nós temos um exemplo que força a barra. Por que força a barra? Porque ele coloca como frequência desejável uma frequência dessa, 78,125 kHz. Ninguém na face da Terra
acordou de manhã e falou: eu quero uma frequência de 78,125 kHz. Por que ele está usando essa daqui? Porque com essa frequência aqui eu vou ter uma resolução fechada. Todos os bits, e no caso 8 bits, tá certo? Então a ideia aqui é o que? Quero uma resolução de 8 bits. Quanto que eu vou conseguir aí com um pré-scale de 1, né, que é o pré-scale que ele utilizou, quanto que eu vou chegar de frequência PWM? Vou chegar nesses 78,125, tá ok? O que facilita muito as nossas contas e também simplifica na hora de você fazer o acionamento do sistema. Mas utilizar o exemplo anterior não estava errado, tá ok? Inclusive é o exemplo que nós vamos ver no nosso sistema, no nosso código daqui a pouquinho. Tá ok? Aqui nós temos o passo a passo, todos os passos que você tem que seguir para configurar o seu PWM. Primeiro, calcular qual o valor que você vai colocar em PR2 e carregar o PR2 com esse valor, tá ok? Depois, calcular e configurar o seu valor de data cycle ou razão de trabalho, tá ok? Que envolve o cálculo da resolução. Então, ó, calculadora. Desculpa, calcular não, já tanto calcular que eu confundi. Colocar o pino do CCPX como saída. No caso do 628, o pino B3. Ok? Isso é obrigatório. E configurar o pré-scale do timer 2. Mais simples que isso, impossível. Aqui nós temos alguns exemplos de frequências PWM, variando o valor do pré-scale, tá ok? E o valor do PR2, é claro, né? E também como resultado, né, a quantidade de bits de resolução, tá certo? Então aqui eu tenho, por exemplo, uma frequência PWM de 1,22 kHz, eu vou usar um pré-scale de 16, o PR2 de FF e eu vou ter 10 bits de resolução, né? No caso desse aqui, ó, é justamente aquela da cálculo anterior, né, do slide anterior, tá ok? Então aqui tem alguns exemplos, mas dificilmente você vai utilizar dessas frequências standard aqui. Você normalmente vai ter que colocar a sua frequência que você deseja para o seu projeto. Aqui nós temos a posição dos registradores, né? O CCP-R1H e L estão aqui no banco 1, assim como o CCP1COM, que é o único registrador de configuração. E os Inticom, porque o módulo CCP também tem uma interrupção, né? E o timer 2. Tem o TRIS também, né? Aqui nós temos o único registrador de configuração do módulo PWM, onde esses 4 bits menos significativos aqui vão ser para definir qual é o modo de operação, tá ok? E o modo de operação vocês vão poder utilizar, ver aqui embaixo, bem no fundinho, bem na parte de baixo da transparência, ó, 11xx modo PWM, tá ok? Modo PWM. Por quê? Porque esse módulo CCP significa Compare, Capture, PWM. Então ele não é só PWM. Os outros dois módulos de operação dele nós não vamos estudar hoje, vamos estudar mais na frente, tá ok? Mas ele não é só PWM. Mas eles não nos interessam. O único modo que nos interessa é o modo em que eu vou colocar aqui 1 e aqui é x. Só isso. Esses dois bitzinhos aqui são os 2 bits menos significativos do seu data cycle, que é o mais enjoado para você calcular. Reconheço. Tá ok? Aqui nós temos um apanhado geral com todos os registradores utilizados, uma visãozinha aqui do 628, onde a gente vê aqui o CCP1 no pino RB3, tá ok? E aqui os bitzinhos que nós vamos utilizar do TMR2, né, do timer 2. Nós não vamos utilizar o post-scale, só o pré-scale, tá ok? Então o post-scale sempre 1, tá? Exemplo, configurar o PWM para uma frequência de 20 kHz com uma frequência de oscilação de 4 MHz e um duty cycle de 25%. A configuração nós já fizemos nos slides anteriores, tem lá o equacionamento. Então, deem uma olhada lá, façam um programinha para fazer essa configuração e depois volta para a gente acompanhar aqui o código, ok? Retornando, então aqui, vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer é colocar o pino do RB3 como de saída. Depois nós vamos carregar o PR2 com valor de 49 e voltamos para o banco 0.
No banco 0 nós vamos configurar o CCP1 como 1, todos os últimos bits igual a 1, para poder fazer o modo PWM. E esses bitzinhos aqui, 1 e 0, são justamente os dois less significant bits do Duty Cycle. Tá ok? Isso aqui vem do seu cálculo. Você calculou esse valor aqui, né? Com a ajuda desse porcentagem aqui, você calculou isso daqui. E colocou aqui esses 2 bits, porque você já calculou isso. Tá ok? Antecipado. Depois eu configuro o pré-scale do timer 2, no caso, igual a 1, né? Pré-scale igual a 1, e esse 1 aí no T2com, né? No T2com é para ligar o timer 2, muito importante. Se ele estiver desligado, não funciona. E por fim, o resto do meu Duty Cycle que eu coloco no CCPR1L. Tá ok? Então, com tudo isso daí, eu configuro e coloco o meu PWM em 25%, 20 kHz, 25%. Ok? Aqui nós temos um outro exemplo para fazer alguma coisa semelhante, mas com a frequência de oscilação minha agora é 20 MHz e a minha frequência de PWM que eu quero é 19,53. Quando você vê essa frequência de PWM quebrada, pode ter certeza que a resolução é exata. Então vai ser mais fácil de calcular. O Duty Cycle que eu desejo aqui é 1/3, né? 33%. Beleza? Vamos lá. Façam as contas, façam a configuração e depois retornem. Retornando então, vamos lá. Começo igual, né? TRIS-B. O PR2 vai ser 255. O CCP1 com os 4 bits primeiro, menos significativo, para dizer que é PWM, e aquele 01 ali vai ser o XY, né? Esse 0 e 1 aqui é o X e Y, né? Para dos menos significativos bits do Duty Cycle. Tá ok? E depois eu só continuo a mesma coisa. No timer no pré-scale do timer 2, né? Coincidentemente, mesmo valor do pré-scale. E o resto do meu Duty Cycle configurado aqui. Tá ok? Então, tá aí toda a minha configuração, todo o meu possibilidade de trabalho dentro do PWM. Tá ok? Vamos rever ele em operação. Aqui eu já tinha deixado ele funcionando, né? Tá já rodando. Aqui eu posso colocar para acompanhar qualquer registrador, né? Eu vou colocar aqui o L e o CCP1 com, tá? Só para a gente acompanhar aqui os bitzinhos, né? Do CCP1 com são esses 2 menos significativos e o CCP1L é todo, né? Então aqui eu vou mudando o valor do CCP1L, ó, né? E ele vai mudando aí as minhas configurações, né? Todas as configurações de acordo com o programinha que foi colocado aqui, tá ok? Só que isso aqui já é um programinha um pouquinho mais complexo, porque fica alterando o valor da Duty Cycle à medida que você trabalha, tá? O programinha que vocês vão colocar é algo semelhante a esse daqui, ó, tá certo? Que a gente viu. Aqui eu tenho o meu, deixa eu só colocar aqui alinhado, né? Aqui eu configuro o TRIS, o PR2, depois eu configuro o CP1 com, faço aqui a minha configuração do Duty Cycle, tá ok? Eu prefiro fazer a configuração do Duty Cycle dessa forma, onde o CP1 com eu começo com 00 nos 2 bits menos significativos do Duty Cycle, ok? E depois eu configuro de acordo com a minha vontade aqui, com as minhas necessidades, tá certo? Esse programinha aqui ele faz exatamente os 25%, né? Que é o primeiro exemplo que vocês calcularam, ok? Então isso aí tudo depende do que vocês fizeram lá. Bom pessoal, é isso daí. Em sala de aula nós vamos fazer mais exemplos de PWM. Qualquer dúvida, eu sei que aqui vocês devem ter ficado com muitas dúvidas, porque é um módulo simples de configurar, só um registrador, mas o entendimento dele já requer um pouquinho mais de conhecimento do curso de engenharia elétrica que talvez vocês ainda não tenham. Mas ele é muito simples e à medida que nós formos testando e trabalhando com várias configurações diferentes, vocês vão ver que ele é fácil de vocês configurar. Então, qualquer dúvida na aula,
já vamos sanar todas as dúvidas e fazer vários e vários exemplos a respeito disso daí.